sim, eu falo com eles, caso tipo, alguém tiver alguma dúvida. Beleza. Procurar por você. Mais uma pessoa aí. Bem-vinda, Paula. Bom, pessoal, eu já coloquei para gravar, a gente iniciou a gravação agora, até para eu dar uma informação aqui para vocês, né, para os alunos. Hoje, na verdade, a nossa última aula é efetivamente de conteúdo. Quando acabar essa aula, eu vou disponibilizar para vocês a recuperação que eu havia prometido do terceiro e quarto bimestre, e a prova final ela vai ser disponibilizada na semana que vem. Acredito que quarta ou quinta-feira da semana que vem. Com a consequência que a gente tem desse aperto no tempo, né? Porque eu preciso lançar todas as notas até amanhã. Então, a partir de amanhã eu não consigo mais mexer na nota. Então, quem já tiver sido aprovado na disciplina e fizer a recuperação, provavelmente eu não vou conseguir mexer na nota, porque esses pontos da recuperação, da recuperação, eu vou lançar junto com a prova final. Eu não vou conseguir mexer na nota que você já tem, tá? Então, para aqueles que vão pegar a recuperação, que vão fazer a prova final, né, efetivamente, tudo bem, eu consigo lançar isso aí como nota a mais na média, nota a mais na prova final depois. Mas para aqueles que não, né, que não pegarem recuperação, pode ser que eu não consiga fazer isso aí. Então, eu não sei se vocês vão conseguir usar essa recuperação para poder melhorar a nota. Provavelmente, acredito eu que não. Bom, fora isso, fora essa questão aí, né, amanhã eu vou fechar a nota de vocês, porque a gente tem o último questionário que ainda vence hoje, o questionário de QAM, que a gente viu na semana passada. E aí, o que acontece? Na semana que vem, nós teríamos aula... Vou deixar aqui, compartilhar minha tela para a gente poder já falar disso. Na semana que vem, nas próximas semanas, né, nós temos aula aqui, ó, dia 11 e dia 18, são aulas que estão marcadas, sendo que para aqueles alunos que ficarem de recuperação, meu prazo máximo para lançar as notas é no dia 18. De 18 tem que estar tudo lançado, de 18 acaba tudo. O que acontece? O conteúdo, efetivamente, nós vamos terminar hoje. Então, quem não tiver de recuperação, não precisa mais assistir aula. Porém, eu vou estar online nos horários da aula, né? O correto é que eu esteja online aí nos horários dessas aulas, para poder sanar as dúvidas de vocês em relação à prova final, ou à recuperação, o que seja. Ah, professor, mas aqui dia 18 já não é o dia de encerrar as notas? Então não tem mais o que possa ser feito. Então, o que acontece? Eu me coloco à disposição para que vocês me procurem, podem me mandar mensagem aqui no Teams, podem me mandar mensagem por e-mail, podem me mandar mensagem naquele WhatsApp que eu disponibilizei para vocês, para que, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente tenta resolver pelo Teams, pelo WhatsApp, e se não der certo, a gente pode agendar um horário para entrar, para eu explicar, para eu mostrar alguma coisa que seja necessário aí para vocês. Beleza? De qualquer forma, vou estar online no horário da aula, mas se houver necessidade, posso atendê-los também fora desse horário. Beleza, gente? Beleza. Ok? Tá. Se tiver alguma dúvida também, fiquem à vontade para me procurar. Bom, falando em relação ao tema proposto para hoje, né? O tema que eu propus aqui para a gente hoje é um tema que vai falar aqui um pouquinho sobre a aplicação do 5G. Na verdade, né, o 5G é a nova geração, a nova tecnologia aí, né? Na verdade, um conjunto de tecnologias e técnicas para comunicação móvel, né, que vem aí ou suceder, né, ou substituir, ou dependendo da arquitetura, dependendo de como for essa aplicação efetiva, a gente está no começo desse processo de aplicação ainda, né, trabalhar em conjunto com 4G, com 3G, com as redes que a gente já tem, né? A gente consegue perceber que quando a gente muda para uma nova tecnologia, a gente não abandona completamente. Então, normalmente nos celulares nossos, a gente consegue ver que a gente tem dependendo da área que a gente tiver,
não tiver uma cobertura 4G, por exemplo, ele conecta no 3G, conecta no 2G. Vocês já viram lá a letrinha E, lá na rede do celular, né? Normalmente fica 4G ou LTE, quando é 4G, 3G, um H, um H+, quando é 3G. Isso aqui são tecnologias diferentes do 3G, isso aqui, tecnologias diferentes do 4G. Esse E vem de Edge, que é uma tecnologia de segunda geração, do 2G, que é quando normalmente a gente não consegue fazer nada de conexão relacionada à conexão à internet nos aparelhos móveis, né, nos celulares. Bom, então, pessoal, nós vamos aqui levantar um pouquinho histórico de telefonia móvel, vamos falar um pouquinho das principais tecnologias implementadas no 5G, tá? Vocês vão ver que tem algumas coisas que vão lembrar coisas que vocês já estudaram comigo ou com o professor Anthony. Restrições de implementação e soluções adotadas e as principais aplicações, né? Onde que a gente pode aplicar esse 5G, por que isso aqui é bom. Lembrando mais uma vez que vocês, por favor, façam um questionário da aula passada. Vence hoje o prazo, amanhã eu tenho que lançar as notas todas, tá? E aí foi passado para vocês um artigo na internet para poder trazer algumas informações aqui em relação ao 5G. Reparem que esse artigo aqui, pessoal, é de 2020. Depois disso aí, né, a gente teve novas previsões de questão de data, algumas adaptações em relação à implementação e tudo mais, mas a base, esse artigo está muito interessante, e a base das coisas que ele traz aqui é a mesma que vai ser implementada e que está sendo em implementação do 5G. Então, no item 1 aqui do artigo, ele traz aqui como objetivo, né, para que serve o 5G, as novas aplicações que a gente tem. Na verdade, assim, do ponto de vista do usuário comum, a gente utilizando o celular, né, o 4G ele atende a tudo aquilo que a gente demanda hoje. Só que existem outros tipos de aplicações para as redes móveis que elas não são atendidas pelo 5G, pelo 4G, perdão. Por exemplo, né, os carros automatizados, redes aí, né, que capazes de controlar carros automatizados, o conceito de telemedicina e outras aplicações que podem vir a surgir devido à evolução da tecnologia para o 5G, né? Então, por exemplo, a gente não tinha até relativamente pouco tempo atrás serviços de streaming de vídeo, né? Hoje, uma febre, a gente tem números, né? Prime Video, Netflix, HBO Max e assim por diante, né? Disney Plus e tal. E isso só foi possível o quê? Com o avanço da tecnologia para a gente conseguir fazer esse streaming de vídeo aí sem grandes atrasos, desde que a rede funcione bem. Então, hoje, a gente consegue pegar o celular conectado na rede 4G, abrir lá um vídeo qualquer em uma dessas plataformas de streaming, né? E consegue ver ele rodando liso, que a gente fala, né? Rodando aí de forma transparente, sem ficar aqui parando, né? Lá no começo do YouTube, a internet não atingia as taxas, mesmo banda larga não atingia as taxas que atinge hoje, né? A gente tinha aquele processo lá todo do buffer, né? De carregar o vídeo para depois a gente assistir, senão ficava travando toda hora, a gente não conseguia ver o vídeo em sequência e tal. Então, assim, o que eu quero dizer? Com novas tecnologias, vem novas oportunidades de novas aplicações, tá? Então, a gente vai até mostrar algumas aplicações com alguns requisitos aqui hoje, mas existem outras aplicações que podem vir a surgir que ainda não estão previstas, tá? Bom, falando aqui do histórico das gerações, né? Basicamente, a gente divide, né? Primeira geração, segunda geração, terceira, quarta e quinta. 5G entra aqui na quinta geração, mas existem subdivisões dessas gerações aí, dessas tecnologias, né, que foram feitas aí, que na verdade, assim, melhorias dentro de tecnologias já utilizadas, nada muito novo, né? Então, ó, lá no 1G,
que foi utilizado aí de 1970 a 80, nós tínhamos velocidades de transmissão de 14.4 kbps, sem chance de eu transmitir dados, de eu conectar a internet aqui. Então, eram serviços apenas de voz. Depois, lá no 2G e 2,5G ou 2,75G, tudo isso aqui entra dentro do 2G, tá? Tecnologias aí, TDMA, CDMA, isso aqui, ó. O que é TDMA e CDMA? Divisão, ó, TD e o CD, lembra lá das multiplexações que a gente falou, né? Divisão de tempo, divisão de código, é um tipo de multiplexação que a gente não viu, mas aqui é associada não à multiplexação, a múltiplo acesso, são conceitos bastante parecidos, tá? GPRS, a gente consegue taxas um pouquinho mais altas, ó, e aí a gente começa a ter serviços de dados, inclusive no GPRS, né? Serviços de dados com acesso à internet, porém com baixíssima velocidade. Acredito que não seja da época de vocês, mas os primeiros celulares que se conectavam à internet carregavam assim as imagens de uma forma completamente diferente do que é no navegador do computador, né? Hoje a gente tem a versão mobile das páginas, tem para ficar mais intuitivo e tal, mas nossos dispositivos eles têm capacidade para carregar a página inteira. E assim, era sofrível a velocidade para carregar, mas assim, já era na época o máximo. Nossa, o celular tem internet. Já era uma coisa assim, fora do normal, tá? Conseguir acessar e-mail e tudo mais. Isso aqui era o máximo do máximo aqui. Eu dei um exemplo para vocês lá da tecnologia Edge, entra aqui dentro do GPRS. Inclusive, dependendo do modelo do celular, quando cai para 2G, vocês vão ver a letra G de GPRS. Dentro do universo do 3G, nós temos aqui, né? Ele coloca aqui a tecnologia Edge como 3G, mas aqui, como eu falei com vocês, tem uma velocidade mais reduzida, mais a cara aqui do 2G, tá? CDMA 2000 foi uma evolução do CDMA do 3G, e aí a gente conseguiu taxas maiores, né? E o que a gente usa hoje, que nessa referência que ele chama de 3,5G, quando o celular cai para 3G, que a gente fala, ele entra nessa situação, reparem que é bem de acordo com o ano que começou a funcionar mesmo, né? Ele entra aqui no HSPA, que aqui tem até outras vertentes, HSUPA, HSPA+, tá? Isso aqui eu não lembro direito de todas as siglas, não, mas aqui é High Speed, alta velocidade Packet Access, acesso de pacotes em alta velocidade. Então, a gente começa a ter o quê, né? Multimídia, vídeos, aplicações de smartphone, acesso à web, acesso à internet mais rápida, chamadas de vídeo, streaming de televisão, só que com aqueles problemas, né, de travar e tudo mais, de qualidade não ser tão boa e assim por diante. De 2010 para frente, 4G seria o nosso LTE aqui, com algumas aplicações de Wi-Fi, WiMAX, que são outras tecnologias também desenvolvidas com base aí no 4G, tá? Mas que não são utilizadas pelas redes móveis das operadoras na prática hoje. Existem projetos, né? Existem tecnologias que são desenvolvidas que não são colocadas em prática, porque em algum momento escolhem uma outra ou veem que não é viável, tá? Então isso aí acontece. A gente tem o LTE, tem o LTE Plus, que são efetivamente o que a gente utiliza no Brasil, nas redes das operadoras, TIM, Vivo e tal, que aí remete ao nosso 4G, tá? Então a gente consegue altas velocidades, alta qualidade de VoIP, né? Voz sobre IP, streaming de multimídia em alta definição HD, tá? Jogos em 3D, conferências de vídeo em HD e assim por diante. E finalmente o 5G, tá aqui, ó, esperado no final de 2019, essa tabela é mais antiga, na verdade, não chegou, não está tão comercial, não está tão disponível assim ainda, né? Nós estamos aqui em 2022, se eu não me engano, eles estão dando uma data aí para o lançamento maior mesmo, no meio agora desse ano de 2022. Então, nós temos aí várias outras aplicações, ó, internet móvel super rápida, redes
com baixa latência para aplicações críticas. O que é essa baixa latência, pessoal? Está associado aí a atrasos, a demora, né? Um exemplo disso são jogos online. Né? Um exemplo assim, não tem tantos requisitos de atraso e de latência. Eu vou falar de aplicações que têm mais requisitos depois, tá? Mas, por exemplo, o que seria esse delay? Né? Quando a gente está jogando um jogo online lá e começa a travar um pouco, começa a demorar de responder, o que a gente chama de lag, o pessoal que joga começa a chamar costuma chamar de lag, tá? Internet das coisas, segurança e supervisão, né? Monitoramento, streaming de multimídia HD, direção autônoma, carros autônomos, tá? E aplicações de saúde inteligentes. Então, entra aqui uma série de aplicações que a gente pode ter que são possíveis devido às tecnologias novas do 5G. Bom, quais são as características do 5G, né, que são bastante interessantes para a gente? Ó? Banda teórica máxima de 20 gigabits por segundo de download e 10 gigabits por segundo de upload. Tá? A gente sabe que na prática, quando isso chega para o usuário, não é bem assim que chega, não. A velocidade que ele estabeleceu aqui, por exemplo, para o 4G, de 100 a 300 megabits por segundo, não é a velocidade que chega para os nossos celulares. Eles não disponibilizam toda essa velocidade, mas as tecnologias são capazes de chegar nisso, tá? E o grande pulo do gato, né? Grande vantagem aí do 5G. Olha só, um delay máximo de 1 milissegundo. Nossa, um delay máximo de 1 milissegundo. Gente, 1 milissegundo a gente nem consegue conceber o quanto que é. E esse é o delay, é o atraso máximo, tá? Ah, mas nas minhas aplicações hoje eu não tenho tanto problema assim com atraso. Mas vamos pensar do ponto de vista de aplicação, por exemplo, do carro autônomo que a gente estava falando, né? Gente, o carro ele precisa responder de forma rápida, de forma extremamente rápida, tá? Pode ser bastante crítico um atraso de, por exemplo, 1 segundo, se eu estiver falando de uma reação que um carro autônomo teria que ter, de frear para não atropelar um animal na pista, alguma coisa assim. Então, vamos supor, né? Por exemplo, um carro aí a 80 km por hora, ele vai estar a uma velocidade de, em metros por segundo, de 22,22 metros por segundo. Se eu deixar passar 1 segundo, esse carro já percorreu 22 metros, um pouquinho mais, tá? Agora, se eu deixar passar 1 milissegundo, esse carro vai ter percorrido só 2,2 centímetros, até a rede responder essas comunicações aí, né? E pensar, se ele estiver conectado ao 5G, o que é que o carro deve fazer. E aí, né? Até ele andar 22 metros para começar a frear, já pode acontecer alguma coisa aí, né? Pode não dar tempo. Agora, 2,2 centímetros é mais rápido do que até o próprio ser humano, até a própria reação nossa. Bom, disponibilidade dele também, tá? Ó, 1 milhão de dispositivos conectados por quilômetro quadrado, disponibilidade de 99,999%. Então, né? Essa disponibilidade garante conectividade para todo mundo, e não só para as pessoas, para os dispositivos, para esses carros autônomos, para aparelhos do nosso dia a dia que estejam conectados à rede. Aí na rua, por exemplo, né, eu posso criar, por exemplo, um sistema de trânsito automatizado em que os semáforos se comunicam entre si. É aquele conceito de IoT, do inglês. Internet of Things ou Internet das coisas, em que, né, falando aí do âmbito residencial, nossa geladeira é conectada à rede, nosso fogão é conectado à rede, tudo é conectado à rede. Nossa Alexa lá, né, que controla sistemas de som, a casa fica automatizada, né, e aí ela precisa de conexão. E aí, o 5G ele traz a possibilidade não só de uma residência com Wi-Fi ser automatizado, também como recursos públicos, das vias públicas, né, que estejam conectadas a essas redes. Outra coisa que facilita isso é
a gente vai ter um consumo muito menor de energia no 5G. A gente vai conseguir melhorar as taxas com um consumo de energia menor, tá? E o consumo de energia menor faz com que os dispositivos tendam a ficar mais portáteis e mais independentes. E também com a maior vida útil, tá? Então, eu posso colocar um chipzinho ali para conectar algum dispositivo nesse conceito de internet das coisas. Posso colocar algum chipzinho ali com uma placa solar que vai carregar a energia, vai ficar com a energia baseado na energia solar, né? E aí o negócio vai funcionar perfeitamente, tá? Sem precisar de uma alimentação externa. Reduz aí também a questão do aumento e tudo mais. Ele fala que volume de tráfego maior, né? Mobilidade com mais velocidade, mas isso aí já era um recurso que a gente já tinha, tá? E aí, pessoal, ele traz aqui algumas informações, tá? De serviços e aplicações, casos de uso, a gente vai falar disso aqui, tá? Alguns tipos de aplicações, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Então, vejam bem, quando a gente consegue requisitos, quando a gente consegue uma rede, né, com requisitos mais avançados na velocidade, na questão de velocidade e na questão dos atrasos, a gente consegue atender a uma série de aplicações. Então, reparem que esse gráfico aqui, ó, ele tem no eixo das ordenadas delay, que seria o nosso atraso, e no eixo das abscissas, bandwidth throughput, que ele coloca aí, né, aqui associada à velocidade, tá? Isso aqui é taxa de transmissão associada aí à largura de banda. Então, reparem, né? Por exemplo, redes de monitoramento de sensores simples. Está aqui no nosso canto inferior esquerdo do gráfico. Eu posso ter um atraso um pouco maior, né? Sensores, sei lá, de temperatura dentro de casa. Eu não preciso de muita velocidade para transmitir a informação, porque a informação normalmente é pouca, e não preciso também de de pouco atraso. Posso levar um segundo ou até um pouco mais para poder receber informação, para poder mexer no ar-condicionado, ou para o ar-condicionado se atualizar. Ele não vai mudar a temperatura de uma hora para outra mesmo. Agora, reparem, né? Vem aqui, por exemplo, ó, alerta de desastres. Alerta de desastres. Disaster alert aqui. Galera, vamos supor que deu um desastre lá, um tsunami, desabou um negócio que ninguém estava esperando que desabasse. Eu posso demorar de responder isso aqui? Não. A gente quer que seja o mais rápido possível. Então, o que acontece? A minha aplicação de alerta de desastre, ela sobe para que eu tenha um atraso menor, tá? Conforme eu subo aqui, o atraso é menor, tá? Aqui, 1000 milissegundos, 100 milissegundos, 10 milissegundos, 1 milissegundo. Então, é uma coisa que eu preciso... eu não tenho tanto tempo disponível aqui para poder comunicar isso aí. Assim como, né? A gente falou agora, carros autônomos, direção autônoma. Eu preciso de uma resposta muito rápida. Então, ele está aqui no topo, né? Para evitar que ocorram acidentes. E também, como eu preciso de mais informações para a direção autônoma, né? Para controlar um carro, ele já andou um pouquinho mais para o lado aqui, para aumentar um pouco a nossa velocidade, tá? Aqui no topo superior direito do gráfico, nós temos aqui conceitos associados à realidade aumentada, realidade virtual, metaverso, esses novos conceitos aí que a gente tem, né, estão sendo implementados aí em algumas aplicações para a gente, e aí, de fato, né, demanda muita velocidade na transmissão dos dados e um atraso muito pequeno, porque se a realidade aumentada, eu não posso esperar as coisas acontecerem para interagir com essa realidade virtual. Alguma pergunta, alguma curiosidade aqui até então? Sobre a latência, é aquele negócio, né? Que quando a latência é alta, Gera mais acaba atraso. fica muito lagado em jogos online, por exemplo. Né? Justamente. Bom, aí ele traz aqui algumas
informações. E aí, aqui importante, que a gente vai falar algumas coisas, né? Tecnologias associadas ao 5G, tá? Quais são as tecnologias que o 5G usa que a gente que faz ele conseguir operar da forma como a gente está falando? Primeiro, né? Amplo uso de espectro. Ele vai usar aí 2 faixas de frequência, ele vai poder operar em 2 faixas de frequências diferentes, a faixa 1 e a faixa 2. E aí tem um desenho aqui mais embaixo que mostra para a gente, né, justamente, ó, a sub-6 e as altas frequências aí de ondas milimétricas, que ele chama, né, MM-Wave, ondas milimétricas, né? Aqui na faixa dos 6 GHz e aqui na faixa dos 24 até os 100 GHz. Pergunta: qual é a vantagem da gente utilizar frequências mais altas? Nós tivemos essa discussão, lembram? Se eu aumento a frequência, o que eu ganho? Diminui o comprimento de onda. Diminui o comprimento de onda da onda e, consequentemente, diminui o tamanho das antenas. Então, tem uma outra tecnologia associada aí, que é a tecnologia MIMO, de múltiplas antenas no transmissor e no receptor, que só é possível porque as antenas são pequenininhas. Porque imagina, né? Se eu for colocar no meu celular várias antenas e essas antenas forem muito grandes, eu vou ter um aparelho muito grande. Se eu tenho um aparelho muito grande, é inviável que seja móvel, né? Como é que eu vou carregar um negócio desse tamanho? Não carrega. Então tem que ser pequeno mesmo, tá? Antigamente a gente tinha aqueles celulares com antena maior, normalmente uma antena só, mas não tinha todos esses benefícios, tá? Porém, o que a gente perde com isso aqui, pessoal? Uma coisa que eu não falei, né? Se é tecnologia móvel, se é comunicação móvel, vai estar associada à onda eletromagnética propagando no ar. Essa onda eletromagnética, a partir do momento que ela sai da antena transmissora até ela chegar na receptora, ela vai sofrendo a perda de potência, ela vai dissipando ao longo da propagação dela. Essa dissipação também varia de acordo com a frequência. Quanto maior a frequência, mais potência o meu sinal ele vai perdendo com o tempo. Porque senão, né? Por que eu vou usar essa faixa de 6 aqui? Vou usar sempre essa porque ela vai ser melhor. Não, depende do caso, né? Depende o que a gente está querendo implementar, tá? Outra coisa, fica mais sensível também aos obstáculos. Se a onda ela tem um comprimento de onda maior, ela passa obstáculos maiores sem ser barrada, sem sofrer interferência. Quando o comprimento de onda fica menor, ela é mais sensível ao tamanho das coisas. Então, por exemplo, né? Estiver trabalhando numa faixa de frequência menor, meu celular estiver aqui na minha mão, pode não me dar problema nenhum. Agora, a partir do momento que a onda penetra a minha mão aqui, entra dentro do celular normalmente. Agora, a partir do momento que eu estou trabalhando com frequência menor, aí pode ser que a onda perca essa capacidade de penetração, minha mão se torne grande em relação ao tamanho da onda. É como se fosse isso. Como é que a gente resolve isso? Mais uma vez, coloca um monte de antena. Que aí, meu celular, minha mão está tapando algumas antenas aqui do meu celular, mas outras não. Outras estão liberadas. Vamos falar dessa técnica daqui a pouco. Beleza? Bom, outro conceito. Células pequenas, tá? Só para a gente definir. O que é uma célula? É a área de cobertura de uma estação radiobase, tá? Então, nós temos uma estação radiobase lá com várias antenas, tá? E aí eu vou ter uma determinada área de cobertura. Temos aí, né? Várias áreas de cobertura dentro do espaço geográfico. Antigamente, nós tínhamos células maiores. Qual que era o problema de eu ter células maiores, né? Aquela disponibilidade de 99% era menor, poderia ter mais obstáculos, eu tinha um ambiente maior ali para poder cobrir, possivelmente eu tinha mais problemas. A partir do momento que eu venho e coloco minha célula pequenininha, eu consigo gerenciar melhor o que está aqui dentro. Quem que aquela torre, né, vou falar assim, aquele conjunto de antenas, aquela estação radiobase, vai atender. Tá? E aí eu consigo uma maior disponibilidade, uma maior cobertura, um maior processo de handover
Isso aqui é importante também para comunicações móveis. Se eu estou na área de uma antena e eu mudo para a área de outra antena, eu preciso que o usuário não sinta que ele desconectou de uma antena para conectar em outra. Então, esse processo de handover aí também fica mais fácil com essa questão aí de um número menor de um tamanho menor de célula. Massive MIMO. Agora aquilo que eu falei das antenas. O que é esse MIMO aqui, pessoal? Multiple Input e Multiple Output. Múltiplas entradas, múltiplas saídas. Isso aqui está associado à questão das antenas. Várias antenas transmissoras, várias antenas receptoras. Por que que a gente faz isso? Simplesmente porque se eu colocar só aqui, ó, se eu for observar aqui, ó, só o sinal da antena 1 que chega aqui na 2, esse sinal pode estar fraco, pode sofrer uma atenuação, pode estar com algum problema. Essa antena 2 aqui, ela pode estar sendo obstruída pela mão, se for um celular, como eu falei, enquanto essa antena 1 que está aqui, uma outra antena que está aqui, uma outra que está aqui, podem estar recebendo o sinal. Então, assim, são várias possibilidades do sinal, da onda, né, que ela vai chegar aqui por várias antenas diferentes, que passaram por vários caminhos diferentes, que são os múltiplos percursos, e aí é usado uma lógica, uma eletrônica lá no receptor, é uma coisa um pouco mais complexa. Para quê? Para decidir qual foi o melhor sinal que chegou, tá? Para conseguir usar os outros sinais que não estão ruins, mas para poder complementar, ajudar, evitar que tenham aqueles erros de bit, por exemplo, né? Melhorar a potência, dar um ganho devido a esses múltiplos percursos no sinal recebido. Lógico que, assim, se eles têm caminhos diferentes, saíram de antenas diferentes, eles vão chegar em instantes diferentes. Mas como os atrasos normalmente são bem pequenos na tecnologia, né? Eu consigo alinhar isso aí de forma relativamente fácil. Então, a gente tem aí uma grande ajuda, né? Uma grande evolução em termos sistemas MIMO e principalmente nos sistemas Massive MIMO, porque, na verdade, olha só, já tínhamos para redes LTE um MIMO 2x2, depois 8 fluxos de download, 8 antenas, né? E aí um MIMO Full Dimension com sistema de antenas que pode formar feixes em direções diferentes, né? Essas antenas elas podem ser diretivas, acho que ele fala aí um pouco mais abaixo, vou falar com vocês, tá? E aí ele fala aqui, ó, MIMO Full Dimension já são usadas na rede 5G, tá? E aí essas tecnologias a gente pode ter ganho de 3 a 5 vezes, tanto na capacidade da célula quanto na taxa de transferência, nas velocidades de transmissão. E o beamforming, esse conceito aqui de beamforming, para a gente poder fechar, é a questão do direcionamento das ondas por meio de arranjos de antenas, tá? Então, quando a gente estuda antena, pessoal, normalmente a gente tem o diagrama de radiação da antena, né? Por exemplo, essa antena aqui que está localizada aqui, ela tem esse diagrama de radiação. Ela vai irradiar a onda eletromagnética aqui nesse sentido, tá? Tem outras formas também. A antena, na verdade, é omnidirecional, que a gente fala, que irradia para todas as direções, assim, ó, de forma concêntrica num círculo. Ela é só teórica, ela não existe na prática, tá? Mas se a gente fizer arranjos de antenas aqui com sistemas inteligentes, a gente consegue o quê? Fazer o direcionamento da onda eletromagnética, aproveitando mais potência, né, para um determinado usuário que aquela antena ali, ela quer, aquele arranjo de antenas ali quer atender. Beleza? Alguma pergunta aqui? Não? Bom, aqui ele falando de tratamentos diferentes da rede, isso aqui tem a ver com o conceito de redes de telecomunicações de QoS. QoS vem de quality of service, né, ou qualidade de serviço em português, né, que é você tratar informações diferentes de forma diferente na rede. Então, se eu estou falando de banda larga de celular, eu vou tratar de uma forma. Se eu estou falando, por exemplo, de aplicações ao nosso carro automatizado com uma latência baixa e que são confiáveis, eu não posso errar,
no carro, né? Senão eu vou estar provocando um acidente. Aí eu vou tratar essa informação diferente. Então, eu vou tratar essa informação dando prioridade a não deixar ter latência. Acho que eu já havia comentado com vocês alguma coisa, por exemplo, né? De QoS, de redes, quando a gente vai fazer uma transação bancária pela internet. Eu não posso errar ali. Agora, se eu for acessar um site na internet, esse site vier com algum erro ali, eu vou atualizar, ele traz de novo e aí vem correto da outra vez. Mas eu não posso errar quando eu estou falando de coisas associadas à segurança, né? Bom, galera, ele fala um pouquinho aqui da implantação, dos chipsets aqui, tá? Das marcas, possíveis equipamentos que a gente tem, arquitetura de rede, isso aqui é mais técnico um pouco, tá? Só se alguém futuramente for estudar telecomunicações mesmo estudando, fazendo engenharia de telecomunicações, vai ver, acredito eu, né, depende muito da ênfase do curso, não vai ver isso aqui tão a fundo assim, normalmente. Eu lembro que quando eu estudava, a gente estudou na faculdade 3G e vimos um pouquinho do 4G. Aí eu fiz um curso por fora de 4G, porque o 4G estava na situação do 5 hoje. Começando a se discutir, na verdade estava até mais atrasado, estava começando a se discutir e desenvolver as tecnologias. E aí é muito específico. Tem algumas referências aqui, se vocês quiserem buscar depois, ler, né, por curiosidade. E eu havia deixado também um vídeo no roteiro da aula de hoje. Esse vídeo aqui, pessoal, traz algumas informações aqui do ponto de vista mais mercadológico também. Vamos carregar. Tá? É bacana que vocês assistam depois, é didático também, a forma como ele coloca aqui nas figuras. Vai falar de muita coisa que a gente falou aqui hoje, de aplicações, tudo. Perdão, tudo mais. E é isso aí. Só reforçando com vocês, tá? Eu vou colocar a recuperação lá agora para vocês. Acredito que quem conseguir a média, amanhã eu vou fechar as notas, quem conseguir a média para ser aprovado, eu não vou conseguir mexer nessa nota, então não vai adiantar muito fazer a recuperação no terceiro e quarto bimestre, tá? Mas quem pegar a recuperação, quem ficar de prova final, aí pode fazer a recuperação para ajudar na nota, que aí eu vou lançar essa nota como ponto extra na prova final lá, para poder, na média, lá na hora que fizer as contas, dar essas notas. Beleza, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Professor, só uma Pode falar, pergunta. Gabriel. As notas então fecham hoje, as normais? Amanhã, porque o último questionário ele encerra hoje 23h59. Porque eu já tinha feito ele, então esqueci. Então, mas tipo Eu assim, vou amanhã então já publicar a tem a nota nota deles amanhã. dele e da média total. Isso. Ok, então. Beleza? Ok. Qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp, podem me chamar no Teams aqui, que eu esclareço para vocês. Ok, então, professor, obrigado. De nada. Galera, mais alguém? Mais alguma coisa? Bom, se não, galera, deixa eu parar a gravação aqui. Ó, foi um prazer.